Olá, voltamos para mais um episódio de Active Talks. Hoje a gente vai conversar com o Thiago, que está lá no Mato Grosso do Sul, e a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas integrativas do SUS e o que elas nos oferecem para a gente poder estar se movimentando de forma gratuita. Vamos lá, a gente vai bater esse papo bem bacana com vocês. Aí, fala Opa! Thiago, tudo bem? Deu Tudo, certo agora? tudo bem, Iaco? Bom dia. Deu certo, graças a Deus. Bom dia, tudo em ordem por aí. Tudo jóia também, cara. Satisfação imensa aí estar Show. presente com você nessa manhã. Eu que agradeço, já de primeira mão, Thiago, obrigado pela disponibilidade da gente estar aqui nessa manhã de sábado para falar um pouquinho e conversar com o pessoal sobre essas práticas integrativas do SUS e novas oportunidades públicas que são oferecidas para a gente entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer de forma gratuita, né, para estar cuidando da nossa saúde. E aí a gente traz você como especialista para estar dando toda essa dica, dando toda essa orientação para o pessoal aqui da TIV e levando cada vez mais saúde e qualidade de vida de forma acessível. Tiagão, obrigado por tudo, obrigado por estar aqui hoje e vamos nesse papo gostoso hoje. Bora lá. A gente já teve alguns problemas técnicos aí e corremos o risco de continuar com eles, tá? Então, se a minha imagem acontecer qualquer coisa, você segura a onda aí, Iaco, porque eu dei um jeito de posicionar meu telefone aqui, meu celular, e eu tô meio com medo disso. Tem problema não, aqui a gente segue ao vivo e ao vivo é assim mesmo. Positivo. Bora lá. Bora lá! Pessoal, então, apresentando um pouquinho mais sobre o Thiago para vocês. O Thiago, ele é graduado em Educação Física e também é mestre em Ciências de Saúde. Hoje é doutorando em Biotecnologia, né? Possui experiência docente desde 2018. Lecionou pela Universidade Norte do Paraná, na Universidade do Estado do Mato Grosso, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e no Instituto Federal de Roraima, né? Atuou na Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso e no cargo profissional de Educação Física, onde realizava a gestão do programa de atividade física da Academia da Saúde, onde a gente vai conversar um pouquinho também aqui, né? E do incentivo financeiro federal de custeio destinado às ações de atividade física na atenção primária de saúde. Atualmente é professor permanente da Uniderp, a Universidade de Desenvolvimento do Estado e da região do Pantanal. O currículo é extenso, eu fiz até uma colinha aqui que vocês estavam vendo aqui olhando de lado, mas hoje é isso que a gente traz para vocês para conversar sobre essas novas oportunidades. Pessoas que vivem na prática, que entendem na prática o que acontece e que conseguem dar esses melhores direcionamentos para a gente poder se cuidar cada vez mais. Tiagão, mais uma vez obrigado. Bora lá? Obrigado também, Iaco, pelo convite aí, satisfação imensa. E bora lá, estou preparado aí para a gente bater esse papo aí. Vamos lá, então. Tiago, a gente vê, né, que o SUS ele aborda muito essa questão, né, de atividade física e a questão pública desse cuidado primário à saúde, onde a atividade física vem englobada, né? Se a gente for verificar os direcionamentos de saúde, né, já começando esse nosso bate-papo, a gente vê que a atividade física é dentro da Constituição, né, uma ação de atividade de saúde e de direito das pessoas, né? Está ali dentro da Constituição que é necessário ter atividade física e lazer para as pessoas, mas hoje a gente vê também que a gente vive numa sociedade que ela está ficando cada vez mais idosa, cada vez mais frágil, né? Cada vez mais com doenças decorrentes da falta de atividade física, como obesidade, como doenças crônicas, né? E a gente percebe essa crescente na sociedade. E a primeira pergunta já vai logo de encontro com essa perspectiva futura, né? Qual é a importância das práticas de atividade física e lazer ativo, né, para essa prevenção dessas perspectivas futuras, né? Para que a gente consiga tornar uma sociedade cada vez mais forte, uma sociedade cada vez mais com um envelhecimento mais saudável e trazendo a atividade física como um pilar dessa prevenção, né?
qual é a importância da atividade física para que essas perspectivas, vamos dizer assim, não tão agradáveis que vêm decorrendo, possam ser cessadas. Bom, Iaco, pensando em perspectivas, né, a gente pensa logo em futuro. Então, o futuro da vida humana é o envelhecimento. Você mesmo colocou isso aí como uma referência, destacou esse envelhecimento, né? E nós temos, por perspectiva do envelhecimento, uma curva descendente de todos os aspectos de saúde, na é verdade. Então, a gente vai ter uma queda hormonal, vamos ter aí queda de algumas funções de atividades da vida diária, então tudo isso vai se reduzindo. Consequentemente, o movimento, né, o nosso gasto metabólico, ele também vai ter uma queda. Então, eu vejo a importância, né, na perspectiva da atividade física, não só por esse lado natural, mas também, como você disse, essas doenças crônicas, né? Se uma pessoa e um jovem, entre 20, 25, 35, começando a entrar na fase de meia-idade, né? Ela tem uma característica de comportamento sedentário, tudo isso que você disse já começa a ser suscetível e passível de ter algum risco, né? Então, pensando em perspectiva, eu acho que é interessante, desde já, a população começar a ter essa preocupação, né, com o movimento humano, com o desenvolvimento de atividades físicas. Aí a gente fala um pouquinho mais voltado ao corpo, mas você também destaca a questão biopsicossocial, tá, relacionado ao nosso psicológico, né? Tivemos a pandemia, que demonstrou para o mundo inteiro que existem outros fatores desencadeadores de outras doenças. Uma delas, talvez a mais impactante, são as doenças biopsicossociais, muito atreladas a sintomas de depressão, ansiedade, tristeza, né? O que você imaginar. Então, os desdobramentos da pandemia, o lockdown, o isolamento social, eles mostraram isso para a gente. Então, a população ela ficou o quê? Um pouco mais sedentária, né? Mostrou esse comportamento sedentário, porque nós não podíamos sair de casa, né? Precisaríamos dali, pelo menos, tentar respeitar as recomendações das autoridades. Então, ficava dentro de casa. E aí, consequentemente, não havia uma interação social, né? A gente não dialogava mais, ou não me aproximava mais das pessoas. E isso também mostrou um impacto na nossa saúde mental. Então, olha só, né? Quanta coisa acabou impactando, né? Então, eu vejo como perspectiva da importância, né, dessa atividade física, as pessoas cada vez mais olharem para a sua própria saúde, né? Assim, existem vários aspectos que estão relacionados com saúde, que estão relacionados com melhora ou redução de riscos de diversas doenças metabólicas, cardiovasculares. Mas acho que a grande importância, Iaco, é essa, né, de as pessoas começarem a observar o seu próprio comportamento, né, e quanto antes começarem a desenvolver bons hábitos, né, um estilo de vida mais ativo, mais saudável, pensando também não só na atividade física, mas num conjunto de fatores, como alimentação também, englobar alimentação, descanso, né, um bom sono, como você também disse, o lazer, reservar, separar um momento para que você possa ter lazer. Eu acho que tudo isso vai culminar em um grande desfecho, que é a saúde de forma geral. Sim, sim. E é interessante que você pontua aqui, né, essa questão de começar o quanto antes, né, e não só, como a gente está colocando a atividade física como um pilar, né, mas começar esse autocuidado o quanto antes, né. Como você destaca, são vários pontos, são vários fatores que vão determinar a minha saúde, porque não adianta eu ter um pilar bem fixo, né, de cuidado, sendo que eu tenho diversos outros pilares de cuidado, como sono, como alimentação, como estresse, como a gestão social, né, que a gente fica descompensado. Então, a pandemia veio para mostrar muito isso, né, como a gente precisa se cuidar mais e, olhando para a prática de atividade física,
Isso é puramente certo, né? Então, como você bem colocou, quanto antes a gente começar a praticar tudo isso, melhor. Porque nessa curva do envelhecimento, a gente tem um declínio muito grande. De hormonal, tem um declínio muito grande, funcional principalmente. E o que a gente está vendo ultimamente? Uma sociedade cada vez mais idosa, seja por mudança de pirâmide etária, tudo isso. Mas se a gente pensar nas perspectivas, como a gente bem colocou lá na frente, nós vamos ter uma sociedade mais idosa, e se a gente não começar a se cuidar desde sempre, vai ter uma sociedade mais idosa, mais frágil e mais dependente, né? As pessoas estão ficando cada vez mais dependentes das outras porque elas não conseguem fazer mais nada sozinhas. E muitas vezes o movimento, o movimentar-se, é o que vai auxiliar nesse processo de independência, né? E aí é que a gente entra com uma prática de atividade física, que a gente vai falar um pouquinho mais das oportunidades gratuitas que o SUS oferece, mas com uma prática de atividade física é tão importante, não para o agora, mas para o amanhã, para o daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Mas acho que às vezes as pessoas pensam muito no agora, né? A gente vive uma sociedade imediatista, né? A gente pega as redes sociais, você tem informação ali a todo momento, em cada um segundo. Por quê? Porque eu quero consumir agora, agora, agora. E aí, quando a gente olha para a perspectiva de atividade física, que é, eu preciso me esforçar agora para ter um benefício amanhã ou depois, aí a gente tem uma certa barreira, né? E as pessoas não fazem tanto. E essa questão da prevenção é muito importante. E agora, outra pergunta que eu vim aqui, cara, por que é tão difícil as pessoas se prevenirem, né? A gente vive nessa cultura de tratamento, mas por que é tão difícil as pessoas realizarem atividade física e se cuidar de forma preventiva? Quais são essas barreiras que dificultam? Iaco, bem interessante essa pergunta, né? Gostei dela, porque eu acho que assim, a gente ficaria aí o dia inteiro falando só sobre isso. Mas assim, olha, ontem eu ainda dei uma aula e você perguntando isso me fez lembrar, porque a aula que eu dei ontem foi sobre introdução e conceitos, aspectos de corpo. É uma disciplina chamada Fundamentos Básicos dos Movimentos. Então eu fiz um resgate naquela primeira aula, foi a primeira aula, né, que a gente está iniciando o semestre agora. Eu fiz um resgate do que é corpo, o que a gente entende como corpo, né? E aí dentro disso eu cheguei lá em corporeidade, cultura corporal de movimento, né? E comentando um pouquinho sobre isso com os alunos. Então, se a gente parar para observar, existe uma linha do tempo e existe um histórico, né? E essa corporeidade, essa cultura corporal, nada mais é do que a experiência que o indivíduo tem ao longo do tempo com o seu corpo. Qual é a percepção que ela tem, quais as sensações que ela tem, o que ela expressa, né, no corpo. Então, eu vejo que assim, uma das barreiras e uma das dificuldades, Jaco, é a cultura, né? Como que, se a gente pegar e falar assim, a nossa geração, né? Hoje eu tenho 36 anos, você acho que é um pouco mais novo aí, mas a gente está na mesma geração ainda. Então, a gente tem uma história para contar, não tem? Eu for fazer um resgate da minha história, eu joguei bets na rua, eu subi em árvores, escalei muros, enfim. E hoje nós vemos uma nova geração, crianças, não tendo mais essa experiência. É uma outra experiência, né? É um novo conceito de lúdico, de lazer. Então, assim, o mundo muda, a tecnologia está aí. Então, eu acredito que isso seja um impedimento, uma barreira, né, impeditiva para que as pessoas cada vez mais elas pensem no se movimentar. Eu acho que atualmente vem sendo muito exigido um esforço muito grande cognitivo, diferente de um esforço físico, né? Então a gente aí vai também acabar saindo um pouco para falar de outras áreas, né? De um lado profissional, né? Não só falar de lazer e de cuidados com saúde, mas veja bem, né? Todas as pessoas precisam trabalhar. É até engraçado, porque você está no seu ambiente de trabalho, você escuta a todo momento. Vocês aqui são a minha família, porque eu passo mais tempo aqui no meu trabalho do que dentro da minha própria casa. Então você tem essa cultura laboral no seu ambiente de trabalho, né?
E hoje nós estamos vendo cada vez mais novas profissões surgindo, cada vez mais novos trabalhos, com muita tecnologia envolvida. Isso, né, esse contexto, essa conjuntura, acaba tornando a pessoa com um comportamento sedentário, né, com maior frequência. Né? Existe uma magnitude maior desse comportamento sedentário. E, querendo ou não, a gente acaba extrapolando isso. Isso acaba indo para a nossa família, acaba indo para dentro de casa. Né? Então, eu vejo que essa cultura, né, essa transformação, tudo que nós estamos vivenciando, todas as nossas experiências, elas estão mudando. Né? Hoje, um pai da minha idade, eu ainda não sou, mas eu acredito que um pai da minha idade, né, dependendo de como é o perfil desse pai, dessa mãe, dessa família, de repente o seu filho não tem essas experiências que nós tivemos. Como que ele vai se comportar no futuro? Né? Será que ele terá essa perspectiva para poder cuidar do seu corpo, para poder pensar no movimento? Né? Então, eu acho que isso daí é um grande desafio e é por isso que o nosso papel é importante aqui, de levar essa parte educativa, de orientar, de auxiliar essas pessoas, né, que, de repente, não tiveram essas experiências, e isso não é nenhum problema, tá? Não é nenhum problema, são experiências diferentes, né? Então, o nosso papel é esse. Pessoas que não vivenciaram essa cultura mais ativa, né? Hoje nós estamos aqui para poder orientar, para poder passar um pouquinho desse conhecimento que nós temos, da importância desse se movimentar, né? Pensando aí em tudo isso que a gente vem conversando, redução, né, de risco de diversas doenças. Mas, resumindo, eu acho que um dos principais obstáculos é essa cultura que vem criando, que a própria sociedade ela vem criando, né, diante de tanta tecnologia, né, diante de tantas conjunturas, né, uma sobrecarga, um estresse muito grande, a gente não tem quase tempo, né, Iaco, para poder pensar em nós, para poder pensar na nossa saúde. Né? Então, isso vem se arrastando de uma tal forma que, né, infelizmente, essa cultura ela está se reduzindo, essa cultura do movimento, ela, no meu ponto de vista, ela acaba, né, tendo um prejuízo. Sim, sim. E esse resgate que você fez é muito, muito interessante, né? Esse resgate do o que nós pensávamos antes sobre o corpo e o que nós pensamos hoje como corpo nessa geração passada e futuro. E fez um link muito bacana. Porque se a gente voltar a pensar lá atrás, por exemplo, 1930, 1900 alguma coisa, de pensar na era da Revolução Industrial. Era o corpo que era o mais exigido, né? Era mão de obra, você não tinha tanto meio de locomoção. Então, a busca pelo movimento era simplesmente uma rotina daquelas pessoas. Né? E aí que você traz o aspecto cultura, porque se fazia parte da rotina, fazia parte da cultura. Então, as pessoas olhavam para o corpo como uma ferramenta, uma máquina para trabalho, para que você consiga fazer aquilo que está disposto. E eu vi, é interessante isso, porque eu vi uma publicação esses dias, aqui nas redes sociais mesmo, e era uma filmagem de 1929, e da rua, não lembro aonde, mas as pessoas caminhando, indo para o trabalho, e aí a frase, o título é assim, encontre uma pessoa com sobrepeso. E você não via ninguém. Você não via ninguém, por quê? Porque esse era o movimento, né? As pessoas necessitavam do movimentar-se para poder fazer suas atividades diárias. E a gente foi evoluindo com a tecnologia, nós fomos evoluindo com conforto, né? Porque tecnologia, muitas vezes, né, é sinônimo de conforto, e isso foi tornando a nossa rotina mais passiva, vamos dizer assim, mais parada, né? Isso foi tornando a nossa rotina um pouco com menores gastos de energia, o que foi moldando também a cultura, onde a gente chega hoje, né, numa transição de geração, onde o aspecto cerebral, mental, é muito mais exigido do que o físico. Né? E aí você tem essa mudança de cultura, onde o movimento, o cuidar preventivo, né, ele já não está muito mais enraizado.
Então, as pessoas estão olhando muito mais hoje para a saúde mental, e com certeza está certo, porque a sobrecarga de informação mental que a gente tem é o dobro da física. Toda hora você tem uma informação nova, e as redes sociais te mostram isso, né? Você está numa informação aí que vem uma publicação feliz, aí vem um aspecto triste, aí vem um aspecto impactante, aí vem algo que te deixa... A gente tem uma oscilação de emoções em um minuto tão grande que a gente não consegue discernir o que é o quê. E aí que vem esse trabalho nosso, né? Até mesmo você participando aqui conosco, de, opa, vamos tentar sair um pouquinho dessa bolha e começar a olhar também para o outro lado. Que a gente quer exigir tanto da mental, que aqui vem uma sobrecarga tão grande que uma das formas de descarregar essa sobrecarga mental é movimentando. E aí eu entro num estado de diminuição do estresse, bem-estar, tudo isso, que começou a trazer o movimento para essa perspectiva devido a justamente uma forma de tratamento já. Né? Porque aí explodiu a bomba na pandemia. Não, a gente precisa se movimentar, porque faz isso. Então, você vê que todas as ações que a gente está realizando, né, que vem sendo realizado, principalmente público, já vem com uma perspectiva muito de tratamento. Por isso que acho que, como você bem colocou, a prevenção é muito difícil. As pessoas são difíceis de se prevenir, né, por conta dessa cultura, né? E, Tiagão, trazendo já um pouco mais para oportunidades que existem, né, para a gente estar se movimentando. Quais são essas oportunidades gratuitas que o SUS oferece para que a gente possa estar começando a nos cuidar de forma preventiva sem pagar R$1 por isso? Como que acontece ali, você que já foi gestor dessa parte, explica para a gente tudo que o SUS oferece para a gente poder estar se movimentando e se cuidando de forma preventiva através da prática de atividade física. Beleza? Bora lá, então. Iaco, é assim, o SUS, só para conceituar aí para a galera, né, ter esse entendimento, de repente falta muita coisa ainda, né, para a população entender um pouquinho. Eu mesmo, né, não entendia muito bem, somente depois que eu passei por lá, eu fui entender como é que funciona tudo isso, né? Mas é um serviço gratuito que é oferecido para a população, né? Um serviço do nosso governo federal, né? Como você disse lá no começo da nossa conversa, isso inclusive é um direito, né? Existe uma lei sobre isso, né? Então, nós sabemos que dentro do SUS está, né, as 3 esferas, a federal, a estadual e também a municipal. Então, dentro dessas 3 esferas, nós conseguimos encontrar, né, alguns programas que estão relacionados com a atividade física. Né? Claro, não só a atividade física, existem diversos programas em diversas áreas, né? Parte de alimentação e nutrição, parte nutricional, assistência social, psicológica e tantos quantos mais nós conhecemos, né? Mas, vou começar falando de baixo, vou começar falando do municipal, né? Então, cada município faz a gestão dos seus próprios programas, isso vai depender muito dos recursos que esse município possui em caixa, né? Até onde esses municípios eles podem chegar, fazendo um investimento na sua população. Então, eu conheço alguns municípios que têm, por conta própria, alguns programas ou até mesmo alguns projetos, né, de atividade física. Então, ali com aquela comunidade são trabalhados, né, diversos temas que promovem, que buscam promover a promoção e a prevenção, né, de doenças. Então, promoção da saúde e prevenção de doenças. Mas isso, como nós temos aí quantos municípios, né, a nível Brasil? Não sei. Lá de Mato Grosso do Sul, a gente tem 79. É bem pouquinho comparado com, por exemplo, aí em São Paulo, com, por exemplo, Minas, né? São estados que têm aí 600, 700, né? Minas tem mais de 800 municípios. Então, é difícil falar nessa esfera municipal algo mais específico. Mas só para contextualizar que, a depender do município, ele pode, né? Se ele tiver essa condição, ele pode implantar e implementar, né, projetos e programas visando atender a população.
né? Então, para quem está vendo a live aí, procura se informar, né? Procura uma secretaria de saúde, procura uma secretaria de esporte, de lazer, de cultura, e procura se informar, saber se tem algum atendimento, né? Naquele município, na sua cidade. Bom, além disso, esses municípios, eles também podem oferecer, Iaco, outros programas e outros projetos, porém, isso pode ser, então, subsidiado ou pela esfera estadual ou pela federal. Então, a atividade física, né, aquela ação, ela vai acontecer, ela vai ocorrer, provavelmente, a nível municipal. A diferença é o quê? Aí, falando de SUS, né? A diferença vai ser o incentivo, né? Esse repasse, essa verba. Da onde é que ela vem? É do Ministério da Saúde? É federal? É da Secretaria de Estado de Saúde? Ou seja, é lá do nosso estado? Né? Está saindo do cofre do estado? Ou é do cofre da prefeitura? Então, teoricamente, a diferença é essa. E aí nós pensamos assim, né, que o governo federal ou o governo estadual, eles têm uma capacidade de injetar uma verba um pouco maior, né? Então, daí, de repente, os programas que estão envolvidos, né, com verbas injetadas por essas esferas, eles têm um impacto maior, eles têm uma grandeza maior, né? É o caso aí, como você disse, das experiências que eu tive lá na Secretaria de Estado, né? Atuando na gestão da Academia da Saúde, atuando com o incentivo financeiro de atividade física, né? Então, principalmente a Academia da Saúde, eu vejo hoje, né, como uma dos principais pilares de ação de atividade física no SUS. Então, o SUS é tudo isso, né? O SUS ele é uma rede que está englobando município, estado e o governo federal, né? Claro, nós temos também outros contextos, né, de que a atividade física ela vai estar envolvida, né? Existem os programas, eu não vou lembrar muito bem o nome agora, Iaco, porque eu não atuei com isso, mas tem alguns programas muito conhecidos, né? Se não me falha a memória, é algo próximo a programa, a atividade física na cidade, cidade saudável, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas não é SUS. Isso não está relacionado ao SUS. Por quê? Porque está ligado a outro ministério. O Ministério da Cidadania, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas tudo bem. Independente, né, de ser SUS ou não, eu acho que a importância, a mensagem que a gente pode passar aqui hoje para quem está nos ouvindo é isso. E além do SUS, né, algo mais voltado específico para a saúde. Então, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, ou Estadual de Saúde, etc. A pessoa ela pode procurar também outros setores, outros órgãos, né, no município, buscando compreender o que é oferecido, né? Alguma coisa eu acredito que terá. Alguma coisa ele vai encontrar, algum benefício ele terá. Né? Mas as minhas experiências foram essas, Iago. Atividade física por meio da Academia da Saúde e, recentemente, por meio do IAF, né? Que não é nem programa e nem projeto. O IAF, na realidade, ele é um incentivo de custeio, um recurso, né? Uma verba que é destinada para as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família, aquele famoso posto de saúde que existe lá no município, né? Então, o nosso governo federal, ele injetou uma verba para que esses gestores, né, em saúde municipais, eles pudessem ampliar as práticas de atividade física com a população. Então, eles já têm a sua equipe de profissional, né, ali no quadro. Então, agora, com esse recurso, a ideia é o quê? Fomentar a atividade física. E, assim, ele é super bacana, né, esse incentivo, esse recurso, porque ele é exclusivo. Ele é unicamente para isso. Né? Não se pode fazer mais nada com esse recurso, além de promover ações e práticas de atividade corporal, atividade física.
É bem interessante. Muito legal, muito bacana. E você comenta um pouquinho também sobre a Academia da Saúde, né? E às vezes tem uma confusão sobre a Academia da Saúde e academias ao ar livre, né? Então as pessoas às vezes ficam, quem não conhece, muitas vezes você pode estar falando Academia da Saúde, mas já remete à Academia ao ar livre. Explica para o pessoal qual é a diferença e como acontece essas academias da saúde, se eu consigo encontrar em algum site, algum local que para poder participar. Explica para as pessoas essa diferença da Academia da Saúde, da Academia ao ar livre e qual é esse projeto dessas academias da saúde, como que eu faço para participar. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Bom, tem diferença, obviamente, né? Primeiro, a Academia da Saúde, ela é um programa recomendado pelo SUS, né? Então, o SUS recomenda a participação e o engajamento dessas pessoas, né? Diferente das academias ao ar livre, das academias da terceira idade, que tem o mesmo arranjo, né? Você vai ver ali a mesma disposição de equipamentos, provavelmente localizado em algum parque, em alguma praça, né? Dentro desses espaços urbanos. Então, a gente vai andar e, de repente, nós encontraremos ali aqueles objetos, aqueles equipamentos, né? E aí vai ter uma placa lá, alguma coisa nesse sentido, né? E isso difere um pouco da Academia da Saúde, né? Lá não tem profissional, Iago, né? Nessas academias ao ar livre, academia da terceira idade, não existe um profissional fazendo orientações para a população. Na Academia da Saúde existe e isso é obrigatório. Precisa ter algum profissional ali. Seja ele um profissional de educação física ou qualquer outro profissional na área da saúde. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês um material. Não sei se dá para enxergar aí, dá para ver? Dá para ver, sim. Legal. Dá, né? Esse material que eu tenho aqui, qualquer pessoa pode ter acesso através do site da Atenção Primária à Saúde. Então, entra aí no navegador, digita Atenção Primária à Saúde, vai estar levando para a página principal do SUS. Vai ter que fazer alguns filtros ali até encontrar, mas consegue localizar esse material. Aqui tem uma lista, Iaco, só para você ter uma ideia, dos profissionais que são habilitados a atuar pela Academia da Saúde. Então, tem uma lista, tem uma relação de profissionais aqui que podem atuar, né, pela Academia da Saúde. Até mesmo o agente comunitário, né, mesmo ele não necessitando ele ter um nível superior, ele pode ser um agente e fomentar ações pela Academia da Saúde, né? Então, essa é uma grande diferença. Esse atendimento exclusivo com profissionais capacitados e habilitados que a Academia da Saúde vai promover. Aí existem outras diferenças mais técnicas, né? Como, por exemplo, a Academia da Saúde, ela tem uma estrutura. Ela vai apresentar e vai ofertar para a comunidade uma estrutura, né, de tanto no serviço quanto uma estrutura física muito mais além do que essas estruturas da academia ao ar livre e da academia da terceira idade, né? As academias da saúde, que elas têm ali, digamos que ali, elas trabalham na linha certinho, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Elas, ao atender a população, elas precisam fazer um lançamento, né, daquela atividade que foi realizada para que isso chegue lá no SUS, para as pessoas que estão fazendo a gestão. Se isso tiver organizado certinho, porque às vezes pode acontecer algum problemas, né, problemas de sistema, né, essas produções elas não chegam, enfim, acontece, é normal, mas se isso estiver bonitinho, eles estiverem certinho, eles estão aptos, né, a receber também uma verba, um incentivo, né, uma verba mensal, no valor de R$3.000. Para que é essa verba? Para justamente compra de materiais para cada vez mais ir melhorando a estrutura do polo da Academia da Saúde. Então, essa população ela vai ter um atendimento, né, de um nível de excelência, né? Os profissionais que estão lá, eles estão sendo capacitados, eles estão sendo reciclados, as estruturas, elas não vão se deteriorando, né, com o passar do tempo. É o caso que a gente vê aí nessas academias ao ar livre. Né? Eu já cheguei assim, em academia ao ar livre que as coisas já estão bem enferrujadas, já estão bem mal cuidadas. Aquilo pode, inclusive,
está oferecendo um risco para a população. E é totalmente diferente do que a gente quer, né? Nós não queremos que ela fique em risco, não, pelo contrário, a gente quer cuidar da saúde, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? O diferencial no atendimento, na estrutura física, na estrutura da oferta, né? De um atendimento de qualidade, uma coisa pensada, uma coisa planejada, né? Então, basicamente, eu acho que é isso. Não, legal. E é uma diferença que faz total, né? Que faz total sentido e total diferença, né, na vida das pessoas. Porque você simplesmente ofertar uma ferramenta, mas não tiver alguém que te explique como use, também é inadequado, né? Você não vai ter um resultado tão interessante. Por quê? Porque você ofereceu, mas não ensinou como use. Então, você trazer a orientação, que eu digo sempre que a orientação é o que muda toda a perspectiva da pessoa no cuidar-se, você trazer toda essa orientação é o que vai trazer realmente os resultados de saúde para aquelas pessoas. E muitas vezes você fala a Academia da Saúde, né, o nome do programa, mas quando a gente fala em academia, remete muitas pessoas a uma visão muito mais de estética, muito mais de desempenho, né, que é trabalhado aqueles corpos musculosos, tudo isso. Então, essa terminologia, né, esse termo academia, acaba muitas vezes até, por questões culturais, como a gente falou, afastando muitas pessoas. E eu queria que você comentasse como são essas atividades realizadas nas academias de saúde. São voltadas justamente por corpo forte, por corpo, né, vamos dizer assim, musculoso, né? Qual é a orientação, o direcionamento que tem essas academias, né, com o nome academia da saúde oferecidas pelo SUS, né? Queria que você comentasse um pouquinho das práticas que vocês realizam dentro desses programas para mostrar para as pessoas o que é que são feitos dentro desses espaços públicos. Positivo. Só um complemento, com a pergunta anterior também, que você perguntou se havia algum site, né? Eu comentei sobre o site da APS, em que as pessoas encontram esse material, só que esse material ele é um pouco mais técnico, ele é direcionado para quem atua na academia da saúde, tá? Não para aquele que... não é para o usuário, não é para o usuário. Tá? Isso aqui é mais para quem atua na Academia da Saúde. Claro, o usuário ele pode conhecer um pouquinho sobre a Academia da Saúde ao consultar esse material, mas aí eu só queria fazer esse complemento. E aí também, para direcionar um pouquinho melhor, existe um site chamado Sismob. Tá? O Sismob é o Sistema de Monitoramento de Obras. Então, é interessante porque quando um município ele tem interesse em contar com o programa Academia da Saúde, ele também vai precisar construir a Academia da Saúde, o espaço de convivência. Tiago, acho que para mim aqui deu uma travada. Oi. Vou por aqui. Aí, voltou, peraí. Aí, voltou, perdi a conexão. Aí, foi. Estava comentando que precisa ir no Sismob. Isso. Então, lá no Sismob, né, a pessoa ela tem a possibilidade de encontrar a Academia da Saúde na sua região. Por quê? Porque, Iaco, tá me ouvindo normal? Tô te ouvindo. Para mim, agora deu uma travada aqui. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Voltou, para mim normal agora. Vamos lá. Pode vir. Acho que a conexão. Hoje o Instagram quer derrubar a gente. Tá difícil. Então, o que acontece? Quando um município, um gestor, um prefeito, enfim, ele tem a vontade de contar com a Academia da Saúde lá no seu município, ele vai precisar passar por vários trâmites para solicitar. E a Academia da Saúde, ela tem um espaço de convivência, ela tem um prédio, tá? Além do espaço externo, que tem alguns equipamentos semelhantes aos equipamentos da atividade das academias ao ar livre e das academias da terceira idade. Então, vai precisar construir um prédio. Para isso, ele vai precisar acionar o departamento de engenharia civil, o setor de engenharia civil lá do município, vai precisar passar por vários trâmites.
E aí vai precisar ser feito um registro lá no Sismob, né? Onde, conforme a obra vai avançando, eles vão alimentando esse sistema. Tá? Então é bem interessante porque a população, a sociedade, consegue, inclusive, monitorar de fato aquela obra e consegue acompanhar. Né? Porque conforme as obras vão avançando, os gestores precisam alimentar aquela plataforma, senão o governo ele não termina de fazer os repasses. Tá? É bem legal. Então assim, seria a plataforma para eu identificar se está existindo esse fomento na minha cidade, se eu consigo ver como estão acompanhando essas obras, para saber, ó, aqui em Bauru, por exemplo, tem e não tem, ou está sendo construído e não está sendo construído. Perfeito, perfeito. Inclusive, existem alguns filtros que a gente consegue olhar, observar, que é o status. Né? Como é que está o status? Então, vai aparecer o status, né, da Academia da Saúde. Ela está em fase de início, ela está em fase intermediária, ela já foi concluída, ela já está em funcionamento. Né? Se a gente encontra um status concluído, não significa que as ações já estejam ocorrendo. Né? Aqui a obra está concluída. A obra está concluída, o prédio foi entregue, mas ainda não tem nenhuma equipe atuando. Então, provavelmente, os gestores e o município estão preparando o início das atividades. E aí, quando começar, eles vão lá e vão fazer a alteração desse status. Nem sempre o status, Iaco, reflete de fato a realidade. Tá? Nem sempre. Às vezes consta como concluído, chega lá, já está em funcionamento. Às vezes consta em funcionamento, chega lá por algum problema, não está tendo nenhum tipo de atividade. Existem muitos problemas. Infelizmente, nem tudo são mil maravilhas, né? Então, acontecem vários problemas. Mas, pelo menos, a pessoa ela pode ter uma ideia. Ela consegue ter uma ideia. E quando as ações já estão finalizadas lá? Quando as ações já estão finalizadas, a obra finalizada, essas atividades que são realizadas nessas academias, né? Qual é o tipo de atividade que a pessoa pode encontrar lá dentro, né? Como que é a abordagem profissional, tudo isso? Então, a Academia da Saúde, ela tem 8 eixos de práticas, né, a serem realizadas. Tá? Mas assim, Iaco, esses eixos, eles são só para direcionar. A Academia da Saúde, cara, é uma coisa ampla, é uma coisa muito ampla. Todo tipo de atividade é passível de ser realizada nas academias da saúde. Tá? Como você disse, o nome é bem sugestivo. Academia da Saúde. Então, eu acredito, tá? É só uma hipótese, uma suposição, um pensamento meu, eu acredito que por esse nome, né, Academia da Saúde, hoje, no Brasil, se nós formos fazer alguns levantamentos, né, tem ali algumas plataformas que a gente consegue filtrar isso que eu vou falar, né? Se a gente for fazer um filtro, nós vamos perceber que a maioria dos profissionais que estão atuando na Academia da Saúde são profissionais de educação física. Tá? Existem outros profissionais, como eu disse a você também, mas a maioria é profissional de educação física. Né? Ora, se a maioria é profissional de educação física, é bem provável que a maioria das ações seja também engajadas em atividade física. Né? Mas, além disso, né, as práticas corporais e atividades físicas, ela é um dos 8 eixos que eu comentei com você. Tá? Além disso, existem outros eixos que direcionam e norteiam as atividades que podem ser realizadas na Academia da Saúde. Vou ler rapidinho aqui para vocês, que está dentro desse materialzinho aqui que eu trouxe. Tá? Produção do cuidado e de modos de vida saudáveis, promoção da alimentação saudável, práticas integrativas e complementares, práticas artísticas e culturais, educação em saúde, mobilização da comunidade e planejamento e gestão. Tá? Todos esses 8 pilares, eles podem ser abordados dentro da Academia da Saúde. Né? Eu sei que a gente está falando de atividade física aqui, mas acho que é importante. Você fez uma ótima pergunta, né? Mas é importante a gente falar sobre isso, porque nem tudo é só corpo, né, Iaco? O corpo ele está ligado à mente, ele está ligado ao nosso psicológico. Eu acho que muito
desses grandes pilares aqui vão acabar promovendo um impacto significativo também na saúde mental da população, né? Então é isso, né? Não só práticas corporais e atividade física. E dificilmente a gente vai entrar numa academia da saúde e encontrar equipamentos de musculação, sabe? Algo que de fato remeta uma academia convencional. Isso, assim, dificilmente a gente vai Só encontrar o nome. isso, tá? Só o nome já é um pouco mais subjetivo, mas as práticas realizadas lá dentro, elas são totalmente diferentes. Às vezes uma caminhada, um grupo de caminhada pode fazer parte de uma atividade da academia de saúde, né? Então é isso que eu queria trazer mesmo, porque quando a gente fala academia, as pessoas veem na prática de musculação, né, que é muito importante, né? Mas acho que a ideia da academia da saúde é mostrar uma orientação em saúde, né? Academia é mais um nome convencional para um local fechado onde existem práticas lá dentro. Mas seria uma orientação em saúde, onde uma prática de caminhada acontece um grupo ali, como se diz, de arte e outras atividades. E, mais uma vez, mostrando como o cuidado ele é multidisciplinar, né? Como o cuidado ele é complexo e ele é multidisciplinar. Porque por mais que seja uma orientação voltada para a prática, com um pilar um pouco maior de atividade física, você não pode deixar as outras coisas de lado em nenhum momento. É a mesma coisa que tem orientações e práticas voltadas para a nutrição. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver também incentivos de outras atividades. Por quê? Porque o cuidar-se ele é muito complexo, né? O cuidar-se ele é uma prática tão multifatorial que a gente precisa de todos os componentes rodando junto para que essa roda gire. Então, é bem interessante esses 8 posicionamentos que você traz, esses 8 pilares que você traz, porque é uma complexidade, é uma união de fatores que vão fazer a gente promover saúde, né? Trabalhar essa promoção e prevenção da saúde. E que o nome é apenas um nome mais sugestivo, né? Porém, as práticas aplicadas lá dentro, elas são diversas. Você pode se encontrar ali, né? E não mesmo ter essa barreira de que é uma academia voltada para musculação, para o ganho de massa e estética, né? Acho que é bem interessante isso você comentar essas atividades lá de dentro. Tiago, quando a gente fala também mudando um pouco o foco, né? A gente falou das oportunidades das academias, né, da saúde, mas também a gente vê muito também aquelas oportunidades da academia ao ar livre, como você bem destacou, né? E muitas vezes aquelas academias ao ar livre, elas são muito taxadas para pessoal mais de idade, pessoal, né, um pouco mais experiente, idoso. E a minha pergunta é, essas academias são só para esse tipo de população? Né? Eu consigo ter benefícios sendo uma pessoa talvez mais jovem, um adulto, né, praticando nesses espaços? Iaco, vamos lá. É uma pergunta difícil de responder essa, e não é, né? Porque a gente sabe que qualquer movimento, né, vai trazer algum tipo de benefício, na verdade. A gente tem um exemplo aí de acidente, né? A pessoa teve alguma fratura, precisou fazer uma imobilização de algum membro. Né? Por conta dessa imobilização, ela não tem movimento na articulação, essa articulação não produzirá o líquido, se não vier o líquido que lubrifica, e essa pessoa vai ter dificuldade de realização de qualquer tipo de movimento. Tanto é que depois tem fisioterapia, enfim. Então a gente só consegue se movimentar porque diariamente nós estamos nos movimentamos e estimulando essa lubrificação das articulações. Então eu acho que só isso já gera um benefício. Mas eu acho que isso vai depender muito do perfil das pessoas também, Iaco. Se a gente colocar, né, um grupo de pessoas de 18, 20 anos de idade, pessoas jovens, né, que estão aí no seu auge, começando a transição da vida adulta, né, é um perfil de população que dificilmente eu acredito que possa apresentar algum risco cardiovascular, algum risco metabólico, né?
Então, se a pessoa, a gente vai acabar misturando novamente com um pouquinho de alimentação, com estilo de vida de modo geral. Se o indivíduo ele tem uma alimentação equilibrada, uma dieta um pouco equilibrada, sabe selecionar os alimentos, né, as janelas, né, os períodos que se alimenta, né, provavelmente a pessoa vai ter um perfil aí de MC dentro do recomendado, enfim. Então, eu acho que isso também é um grande reflexo, vai ajudar na saúde. Eu acho que vai chegar um momento que algum grande pilar acaba sobrepujando o outro, acaba trabalhando para o outro, né? Então, de repente, a alimentação acaba trabalhando um pouquinho para educação física, para esse movimentar-se, para a atividade física. Né? Pô, essa pessoa regradinha, leva uma vida bacana, mas não faz atividade física. Por conta disso, olha o perfil dela que MC é legal, ela está no peso adequado, pressão arterial dentro dos níveis, fez todos os exames, tudo ok, beleza. Quando a gente fala, né, de população idosa, Iaco, comecei a minha fala colocando isso, né? Existe essa questão de uma queda, né, de uma curva descendente de todo o nosso organismo, né? De tudo, de toda a nossa saúde. Então eu vejo que nessa população o impacto ele é muito mais significativo. Ele é muito mais significativo, tá? Então qualquer pessoa pode sim utilizar esses equipamentos para poder se exercitar. Não há problema nenhum. Mas eu acredito que, em se tratando de impacto e de benefícios para a saúde, eu acredito que isso vai ter um impacto muito maior nessas pessoas com idade um pouco mais avançada, então na população idosa, já por conta dessa queda, né? Então aí, de repente, a população ela consegue ter uma mitigação, né? Essa queda ocorrerá? Ocorrerá, mas de repente não tão rápido, a gente consegue diminuir o tempo dessa queda, e aí a gente promove, né, a funcionalidade, a capacidade funcional, melhora de algumas aptidões físicas, né, como equilíbrio, como postura, enfim, tudo isso, força muscular, tudo isso, né? Mas é óbvio que qualquer pessoa pode se beneficiar, pode ir lá e utilizar esses equipamentos. Porém, Iago, com um asterisco aí, tá? Com uma aspas, né? Eu não recomendo. Vou até fazer um apelo aqui. Eu não recomendo. Por quê? Porque não existe a orientação, tá? Não existe a orientação. Aí você vai me perguntar, ou as pessoas vão nos perguntar, Thiago, mas eu vou e corro sozinho, eu vou no parque e corro, eu vou na academia e treino, né? Faço exercícios sozinho. Cuidado, cuidado, tá? É claro que nós temos plenas capacidades de fazer, mas tome cuidado, porque sem querer querendo você pode acabar tendo uma lesão, pode estar tendo um prejuízo, e isso vai te impossibilitar, né? Você vai sentir desconforto, vai sentir uma dorzinha, uma fisgadinha. Então, pode acontecer aí algum acidente, algum resultado indesejado. Então, eu peço que tome cuidado. Não sugiro, não recomendo que a pessoa vá sozinha utilizar esses equipamentos, mas se mesmo assim ela achar que ela deve ir, tome cuidado. Perfeito. E esse ponto que você traz é muito bacana, que foi parte de um estudo que eu fiz, né, aqui dentro da universidade, que foi sobre os espaços públicos. E aí eu venho até agregar um pouquinho a sua resposta, que assim, é interessante você ver como esses espaços públicos, eles trazem sim diversos benefícios para a saúde do praticante, né? E como tem muitos aspectos além da questão de instalação que vão fazer que aquele local seja utilizado, né, e gere os benefícios para a população ou não. E é legal quando a gente vê, Thiago, que assim, em um dos estudos, né, os pesquisadores entenderam que assim, quando você começa a colocar essas academias ao ar livre, seja academias da terceira idade ou aquelas academias um pouco mais de complexidade maior, por exemplo, uma barra, né, essas coisas, a população que estava fazendo a atividade naquele espaço público antes de ter essas academias, elas aumentam o nível da sua atividade. Ou seja,
Quando você instala esses locais, essas estruturas, em locais já onde a prática já era realizada, por exemplo, vamos colocar assim, em uma avenida movimentada, onde as pessoas sempre vão caminhar, tudo isso. A instalação de um local desse, de prática de atividade física, academia, ao ar livre, ela aumenta a intensidade das atividades das pessoas que estavam já realizando aquele local. Por quê? Muitas vezes por incentivo. Aí eu comecei a ver uma outra pessoa fazendo ali, eu comecei a ver uma outra pessoa aumentando outros exercícios. Então, a simples prática e esse planejamento urbano faz total diferença quando a gente pensa em saúde pública. Você saber aonde colocar, você ter um planejamento de identificar as regiões menos, mais penalizadas, vamos dizer assim, com menos recursos, e você implementar um sistema ali onde eu faço com que as pessoas caminhem mais, com que as pessoas interagem mais. Então, sim, essas academias, elas têm, sim, um certo benefício para a prática, né, da população. Né? Mas você tocou num ponto muito importante, que todos os estudos eles mostram isso. Que assim, a falta de orientação nesses locais é gigante. E você praticar algo sem orientação, sabendo se aquilo pode ser para você ou não, isso às vezes pode ser mais prejudicial do que benéfico. Por exemplo, um hipertenso, vamos colocar assim, aquele que tem uma pressão arterial alterada, né? Está sempre numa pressão arterial alta, né? Tem exercícios que eu posso recomendar para ele, tem exercícios que eu devo evitar. Só que isso é eu profissional que estudei ali 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, que vou saber. Agora você simplesmente instala e coloca uma simples placa ali de tipo, faça um movimento com a mão assim. Cara, não é isso. Você tem que ter uma orientação adequada. E aí que realmente nasceu a Ative. Esse aplicativo, esse todo o projeto, que é oferecer orientação nesses espaços públicos para que todas as pessoas tenham oportunidades de estar se movimentando com qualidade. Então a gente entendeu que, cara, esses locais ao ar livre, eles são benéficos, eles promovem saúde, eles atuam em saúde pública, eles conseguem ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, mais ativas, né? Mas falta o quê? Falta orientação. Porque hoje, se você baixar o aplicativo e olhar ali, você consegue ter exercícios só com um banco, você consegue ter exercícios só com uma barra, exercícios apenas com peso corporal, exercícios nessas academias ao ar livre, onde a gente entendeu que o que faltava ali era a orientação. E a orientação, ela faz toda a diferença, mesmo que você não tenha equipamento nenhum. E aí que a gente tenta entrar e agregar e ajudar cada vez mais pessoas para que elas possam se movimentar agora com mais qualidade. Ou seja, a gente identificou que existem sim as estruturas, então a gente vai te ensinar, de acordo com o seu perfil e do local que você está, aquilo que você tem do seu lado, como poder utilizar. Então, se você hoje chegar no aplicativo e falar assim, aqui do meu lado, Iaco, tem um banco, aí eu sou hipertenso e estou começando agora. Na Ative você encontra exercícios para fazer com um banco, com os cuidados para a hipertensão e no seu nível de atividade física. Então a gente quer realmente promover o maior acesso e essa democratização, né, da prática de atividade física para você fazer com que a sua cidade te ofereça. Então, aí que assim, esses espaços públicos eles são benéficos para a população, para você fazer? Sim, desde que, como você bem colocou, você tenha a orientação adequada. E hoje a gente consegue te entregar isso na palma do seu celular. Na palma da tua mão, né? No seu celular. Então é interessante essa colocação que você fez, porque é justamente isso. Falta orientação, que é o principal, senão, como você mesmo falou, que é a principal diferença das academias da saúde. O profissional ou uma orientação que seja por vídeo, pela tecnologia, mas que te indique a melhor opção para você fazer, de acordo com o que você tem e de acordo com as suas características. E hoje, essa orientação é ativa. Muito bom. E complementando aí essa situação de orientação também, Iaco, olha só, tem outro material aqui, ó,
que é Legal. o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, né? Então, são universidades que se juntaram, pesquisadores aí do Brasil que se juntaram e criaram essa cartilha, né? Pensando, então, em orientar a população brasileira. Na realidade, isso daqui vai lá para os municípios, né? Isso daqui vai lá para quem está à frente aí da Academia da Saúde, lá do IAF, ou enfim, tem algum grupo aí, né, como você comentou, que trabalha Uhum. grupos de caminhada, grupos de qualquer coisa pensando na atividade física. Uhum. Então, só para esclarecer aquele ponto de vista, né? Nós, profissionais de educação física, é óbvio que nós recomendaremos, né, algo mais estruturado, então que as pessoas tomem cuidado, que essas pessoas vão realizar a sua atividade ou o seu exercício físico acompanhado de um profissional, mas abrindo aí uma aspas também, colocando uma vírgula, e essas pessoas também têm capacidade de entender um material desse, né? E elas Uhum. podem, claro, e por conta própria, né, buscar esse movimento, buscar essa movimentação, esse mexer-se, né? Uhum. E o guia aqui, ele traz, assim, muitas orientações com relação a tempo, com relação à intensidade. Vejo eu isso como, assim, alguns aspectos mais básicos, né? Diferente aí do que você propõe, por exemplo, né? Que é bem interessante, né? Se a pessoa ela se depara com um certo contexto, como que ela pode se aproveitar daquilo, né? Então, você acabou se ramificando, né? E como que eu posso dizer, sendo mais específico, né? Se especializando de fato em mostrar aí para as pessoas como que ela pode fazer uma atividade de forma segura, de acordo com o contexto que ela tem, que é Uhum. diferente, né, entre a maioria das pessoas, né? Talvez no meu Uhum. bairro tenha um espaço que é diferente lá do outro bairro e assim sucessivamente, né? Também as condições que a pessoa apresenta, né? Peso, outras características, Uhum. outros fatores, né? Mas, enfim, só para fazer essa aspas aí também de que, claro, as pessoas elas podem, né? Desde que tendo um mínimo de embasamento, um mínimo, isso daqui é um mínimo, né? Agora, sair praticando de qualquer forma, eu acho um pouco arriscado. Sim. Um pouco não, né? Muito. É muito. Muito, porque as Eu mesmo, consequências podem ser de muito maiores. se você me chamar agora para praticar qualquer exercício aeróbio, eu já vou ficar meio com o pé atrás, porque faz tempo que eu não pratico, né? Eu não sei como é que está a minha condição agora. E a gente Uhum. sabe, um jogo de vôlei, de futebol, de basquete, qualquer coisa, né? Você está ali, como você disse, você vai se motivar cada vez mais, é um esporte coletivo, a pessoa vê o outro se doando, pô, vou entrar também nessa vibe aqui, e isso pode elevar um pouquinho mais o nosso sistema cardiorrespiratório, exigir um pouquinho mais dele. E aí, será que eu estou preparado ou não para essa carga, para essa demanda, né? Então, assim, é desse tipo de cuidado que eu acho que a gente Uhum. precisa falar, né? Um profissional, né, como nós, vai saber fazer uma anamnese, verificar o histórico dessa pessoa para, né, mostrar para ela o que ela precisa começar, da onde que é o ponto de partida, até que ela tenha um condicionamento, né, e fique adaptado para ela poder praticar da forma com que ela sonhou, né? Sim. E aí você coloca como uma grande importância aqui o conhecer-se, né? Eu preciso me conhecer para saber quais são os meus limites, meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? E para poder justamente me cuidar mais. Então, eu me conhecendo ou eu recebendo informação de especialistas, né? Que esse é o nosso intuito aqui também, de trazer essa educação em saúde. O que é o intuito da educação em saúde? Realmente conscientizar as pessoas para que elas possam se entender, né? Como a gente brinca, autocuidado, e quando ela entende e olha para o seu autocuidado, ela conseguir fazer escolhas mais saudáveis no seu dia a dia. Que é saber quando ela pode fazer uma coisa ou outra, qual é a melhor escolha a se fazer naquele momento, seja alimentação, sono, atividade física, estresse. Então, conhecer-se é uma prática de autocuidado, que a partir disso eu consigo delinear os meus atos, né? Eu consigo delinear os meus hábitos, formar, né,
fazer ações pensando em mim e nesse autocuidado. E, Thiago, como o tempo ele voa, né? A gente já está batendo um papo aqui, um tempão já, e o tempo já voou. E delineando um pouco mais para o final, né, dessas práticas de atividade física, desse autocuidado, dessas oportunidades gratuitas de se movimentar e quantos benefícios existem em se movimentar, não pensando só no agora, mas como a gente bem colocou lá no começo, no futuro, né, devido às características de perda fisiológica, de funcionalidade. Queria que você deixasse assim, uma mensagem final para essas pessoas que estavam acompanhando e para as pessoas que vão verificar também essa mensagem que a gente trouxe posteriormente. Mas qual seria a sua mensagem final, falando um pouquinho mais de autocuidado, né, para as pessoas e a prática de atividade física e o que o SUS ela pode encontrar de forma gratuita? Bom, no SUS existe uma equipe multiprofissional, né, multidisciplinar, existem alguns termos, né? Essa equipe é composta por todos os profissionais em saúde, desde médicos, psicólogos, assistente social, nutricionista, enfermeiro, profissional de educação física, dentistas, enfim, se ficou faltando algum aí, me desculpem, é que são vários, né, são muitos, mas é essa equipe que está atuando, né? E eu acho que independente de profissional física ou não, Iaco, como a gente estava dizendo, né, orientação. Então, lá na Academia da Saúde existe esse grande pilar que é a orientação. Então, quando a gente fala de orientar, qualquer profissional da área da saúde tem a capacidade de fazer a orientação. E, de repente, até a população tem a capacidade de entender o que é uma orientação. Então, eu mostrei agora aqui uma diretriz, certo? E é uma recomendação. Existe aí a diretriz da OMS, é uma recomendação para que a população ela realize pelo menos, no mínimo, 30 minutos de atividade física de intensidade moderada, por pelo menos 5 vezes por semana. Isso vai totalizar 150 minutos de atividade física de intensidade moderada naquela semana. Essa é a recomendação mínima da Organização Mundial da Saúde e também de diversas outras autoridades mundo afora, né? Então, eu acho que buscar a orientação, né, é já um primeiro passo. Então, essa primeira orientação, essa orientação inicial, né? E posteriormente a isso, buscar, então, a especificidade, buscar a especialidade. Porque da mesma forma que a gente estava comentando anteriormente, né, que existe aí uma queda natural, né, quando a pessoa ela vai se especializando na melhora da saúde, na melhora das aptidões físicas, na melhora, né, de diversos desfechos, ela vai precisar de algo mais específico. Essa caminhada, essa atividade física moderada, por 30 minutos, 5 vezes por semana, ela não mais servirá. Se ela pretende aí melhorar, fazer a curva começar a subir e não manter ela estabilizada, né? Então, eu acho que é aí que é nesse momento que as pessoas elas necessitam buscar um atendimento mais especializado, né? No SUS, Iaco, isso é um pouquinho difícil. Por quê? Porque essa equipe, ela busca o quê? Prestar um atendimento em grupo, prestar um atendimento em massa para a população. Quando a gente fala em atenção primária, né, essa é uma das grandes características do atendimento da atenção primária. É claro, se houver a detecção de algum parâmetro, algum indício de que uma pessoa ela precise de um atendimento individual e individualizado, isso vai acontecer, isso é óbvio, tá? Mas, né, o que é preconizado aí no SUS, né, é o atendimento em grupo. E isso é muito interessante também, né? Porque a pessoa ela não estará lá sozinha, ela vai ter o quê? A interação com outros colegas. Aí a gente já olha e observa também o quê? A parte da socialização, da interação social, que vai acabar afetando melhoras, né, por conta da convivência, acaba melhorando também
aspectos relacionados ao biopsicossocial, né? Depressão, tristeza, tudo aquilo. Uhum. Então, o SUS oferece, por meio desses programas, por meio de projetos e dessa equipe multiprofissional, né, um conjunto, uma série de ações buscando a promoção da saúde e a prevenção, né, de doenças, diversos tipos de doenças, né, mas principalmente doenças crônicas não transmissíveis, né, de cunho metabólico, né, doenças também relacionadas à parte mental, dentre outras várias. Então, eu acredito que seja isso, né, uma das grandes ofertas, falando de atenção primária no SUS, que tem como principal foco a prevenção e a promoção da saúde, são essas equipes, né? E em todo município tem o postinho de saúde, 2 ou 3 que seja, que tem essas equipes. Tá? Basta a população se direcionar, procurar, né, saber se informar. Então, ter essas informações eu acho que vai ser muito importante. Né? Receber essas recomendações eu acho que é muito importante. Não, perfeito. Então, a recomendação é informe-se, né? Informe-se sobre a sua saúde, informe-se sobre o que existe, informe-se sobre as oportunidades públicas, porque elas existem, os meios de cuidado, eles são muitos, né? Você só precisa da orientação certa em todos esses pilares, seja na alimentação, seja na atividade física, mas que você precisa, como você bem colocou, de profissionais ou orientação de profissionais que entendem o teu quadro, que entendem qual é a melhor forma de você poder, de te ajudar em você poder estar cuidando mais da sua saúde e principalmente de forma preventiva, ou seja, antes de que algo aconteça. Né? Acho que essa é a nossa mensagem final e que você poder se cuidar de forma preventiva existem sim, ou como o Thiago comentou, em toda a nossa bate-papo, oportunidades públicas oferecidas pelo SUS, seja ela de atividade ao ar livre, ou seja nas academias da saúde, com as orientações mais especializadas, mas que você pode estar se informando, você pode estar conhecendo um pouquinho mais para que você dê esse primeiro passo, né? Literalmente esse primeiro passo para poder cuidar mais de você, para você poder se dedicar um pouquinho mais a esse autocuidado, né? E essas práticas mais ativas. E deixar um pouquinho, como a gente comentou, dessa transição de geração, né? Que a tecnologia trouxe um outro tipo de lazer, a tecnologia trouxe uma outra cultura, onde a gente muitas vezes está competindo, né? Com aplicativos de streaming, de vídeos, né? De filmes, que é uma prática de lazer também, mas um lazer passivo, mas onde a questão do autocuidado muitas vezes é deixada de lado. Então, cuidado com aquilo que você escolhe. E, quando você fizer uma boa escolha, faça uma boa escolha com orientação de profissionais. Perfeito, Tiagão? Perfeito, Iaco. Até complementando aí para a gente finalizar, né? Você retomou a questão da transição, da cultura, né? Aqui no estado, existem algumas academias da saúde e elas fomentam, né, dentro daqueles 8 pilares, atividades de resgate de jogos e brincadeiras de crianças. Coisas que foram perdidas ao longo do tempo, que a gente não vê mais atualmente, né? Então, assim, é uma ação bastante interessante, né? Porque é exatamente isso que você falou agora, né? Hoje em dia, o que a gente vê aí é as coisas totalmente digitais, tecnológicas, né? Então, aquelas brincadeiras de rua, né? Elas estão deixando de existir. Mas isso tem um grande impacto, né? Tem um grande benefício para o crescimento, o desenvolvimento daquela criança. Então, alguns locais aqui, eles buscam, né, fazer o resgate desse tipo de prática, que é muito importante, né? Tem o seu impacto, tem o seu benefício. Perfeito. Tiago, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, e se dedicar um pouquinho aqui também conosco para informar a população sobre essas práticas, de trazer um pouquinho mais da sua experiência, de conseguir direcionar e conscientizar essas pessoas também para esse movimentar, para esse cuidado, e principalmente de direcionar
para o que essas pessoas, né, elas podem sim estar se movimentando em ações promovidas sem gastar R$1, né? Sem gastar dinheiro e já englobando as populações mais carentes, aquelas mais periféricas. Então, é uma questão de saúde pública muito forte e você, muito bem colocado em todas as falas, conseguiu trazer isso de forma muito clara para a gente, nos direcionamentos, tudo isso. E muito obrigado mais uma vez, Thiago, por estar aqui, por dedicar esse tempo, né? A gente sabe que a gente vive uma vida muito corrida, mas poder estar falando com a gente e auxiliando nesse autocuidado, nessa educação em saúde, mostrando esses direcionamentos, tenho certeza que pode fazer e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Obrigadão, Thiago. Obrigado também, Iaco, aí pelo convite, primeiramente, né? Por proporcionar essa oportunidade para que a gente possa estar levando essas informações que são ricas, são relevantes, né, para a população. E espero poder novamente retornar aí quando você achar que é o momento mais pertinente para a gente continuar levando, né, essa informação aí para o público. Me coloco à disposição. Foi muito bom bater esse papo aí contigo nesse sábado de manhã também. Obrigadão, Thiago. Obrigadão. E fica o convite também para quem está nos assistindo a conhecer um pouquinho mais da TIG, conhecer também os nossos outros episódios, para que você entenda em todos os pilares a se cuidar de forma mais saudável, um pouquinho por dia, para transformar a sua vida toda. Valeu, Thiago. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Obrigado.